Com a graça de Cristo, damos início ao tema desta manhã que fala sobre a insuficiência humana. Gostaria de ler primeiramente um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vai nos falar então um pouco sobre os cuidados e inquietações que muitas vezes vivemos no cotidiano. No verso 25 é declarado o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito maior valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, na realidade, nós encontramos, na atualidade, muito se falando da suficiência humana. Quanto que o homem pode criar, desenvolver, e o avanço tecnológico, então, que vivemos nas últimas décadas, e em especial aí nos 2 últimos séculos, e isso é profetizado também lá em Daniel 12, como bem sabemos, nós encontramos esse contexto de muitas vezes, aparentemente, o homem se basta. Ele consegue controlar a natureza e tudo mais, né? Consegue fazer uma série de coisas. E, no entanto, aqui, claro, o texto primeiramente vem falando da ansiedade, dos cuidados dessa vida, que devemos, então, acreditar na providência divina, no controle da nossa vida. E me chama muita atenção esse verso 27, que mostra como que o ser humano, de certo modo, domina certas coisas e outras coisas não o pode. Aqui diz: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Que seja então 1 centímetro a sua estatura. Nenhum de nós é capaz de fazer essa alteração no nosso próprio corpo físico. Temos limitações que já trazemos de maneira hereditária. Temos também certas coisas que estão para além do controle do homem na natureza. E aqui então, mais adiante, no verso 32, no 31, vamos ler aqui, diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, nós encontramos nessa leitura algo que está em consonância com a reflexão semanal que lemos ontem sobre o pão nosso de cada dia. Nós não devemos pedir a Deus sobre o pão de amanhã. Ele nos dá a certeza, a garantia do pão de hoje. O amanhã, então, fica aos cuidados de Deus. Se Ele cuida, então, dos passarinhos, se Ele, de maneira magistral, coloca beleza num simples lírio do campo, tudo isso nos testifica do amor de Deus para conosco. Então, não devemos viver em inquietação, sabendo que, na realidade, por mais que tentemos controlar as situações da nossa vida, o futuro é incerto, é desconhecido a cada um de nós. E eu gostaria de trazer uma ilustração, então, neste tema, que é justamente em relação ao naufrágio que ocorreu, então, em 1912, do famoso navio
Titanic, se fosse falar em inglês. E aí nós vemos que de fato naquela experiência ficou algo muito marcante na história humana, porque aquilo era o símbolo da realização do ser humano, que conseguiam fazer, e tudo saiu fora do planejado na realidade. Então, diz que na manhã de 9 de abril de 1912, terça-feira, J. Stuart Holden, 38 anos, estava em dúvida se embarcava ou não. Ele era um célebre pregador. Suas pregações tinham levado a atravessar o Atlântico nada menos que 35 vezes. Estava sozinho em casa. Sua mulher fora levada de uma hora para outra ao hospital onde enfrentava uma operação. Com a esposa no hospital, teria que cancelar o bilhete, renunciando à viagem inaugural do maior e mais glamouroso navio construído. Tinha 11 andares de altura e quase 270 metros de comprimento. Dias mais tarde, lia o próprio obituário na imprensa. Orientados pela relação de passageiros, os jornais incluíram seu nome na relação dos afogados no maior de todos os desastres marítimos, o naufrágio do Titanic, apenas 4 dias após sua partida de Southampton. Pelo resto de seu ministério, Stuart Holden manteve o bilhete nunca usado na parede do escritório, como lembrete de sua dívida para com a providência divina. Então nós vemos que aquilo que parece que é um contratempo, né? Certas emergências que surgem, não sabemos que livramentos nos trazem em nossa vida, o que está por detrás na providência de Deus. Sabemos que a história do Titanic já foi motivo de filmes, seriados, documentários que exploram as razões do naufrágio e tudo mais. O objetivo não é se aprofundar nesse aspecto, mas nós encontramos também relacionado a essa história, né, as famosas palavras: "Isso mesmo, madame, nem Deus seria capaz de afundar este navio." Foram proferidas então essas palavras por um marinheiro e dirigidas a uma missionária cristã, Sylvia Caldwell. Ela, juntamente com o marido e o filho Albert, ainda bebê, que seria embrulhado em um cobertor na noite fatídica de 15 de abril, sobreviveram para contar a história e transmitir ao mundo uma das frases mais memoráveis do século XX. As histórias e citações são muitas. Por exemplo, a fala vinda do comando: "O que você está vendo?" E a resposta: "Iceberg bem à frente", juntamente com o reconhecimento sereno, depois de ter certeza que não era ilusão o que via. "Obrigado." As vãs tentativas de transmitir confiança: "Fala-se de um iceberg, madame." As frivolidades: "Lá se vai seu lindo vestido de noite." O Titanic se tornaria então um símbolo universal da perda de confiança na capacidade humana. Estabeleceu um marco quanto à insuficiência da humanidade frente a certas coisas. Existem várias análises, alguns falam de fogo no Titanic, outras coisas, mas a mais clássica é dizer justamente que talvez se eles não tivessem desviado, se tivessem batido de frente com o iceberg, não teria ocorrido as coisas daquela maneira. Mas ao rasgar então o navio ao lado, foi então o desastre completo. Então, rapidamente, o navio muitas vezes demora muito tempo para ele submergir completamente. Mas ao então desviar e não conseguir desviar completamente, ocorreu então de ficar submerso em um tempo muito curto. E nós vemos então, em relação
a esse assunto, eu lembro, uma outra oportunidade nós podemos até trazer essa passagem de Ellen White, onde ela teve uma visão que ela justamente coloca como que a igreja deveria agir diante da crise do panteísmo. Então, a igreja deveria enfrentar, e diz que era para ir adiante, não desviar do iceberg. E diz que houve um chacoalhão muito grande dentro da embarcação, representando a igreja, nessa visão de Ellen White, mas todos permaneceram então lá sem nenhum dano maior. Então nós vemos que a própria Ellen White tem uma visão muito significativa que coaduna com esse assunto. Outro dia podemos trazer, se Deus assim permitir. Gostaria de ler agora em Marcos, no capítulo 8, os versos 36 e 37. Marcos 8, os versos 36 e 37, um texto célebre que nos diz: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou, olha a pergunta agora, que daria o homem pelo resgate de sua alma? Então a gente sempre faz, aquela comparação em relação à própria saúde física nossa. A pessoa ela perde a saúde ao decorrer da vida, muitas vezes atrás de grandes fortunas, e por fim tem que gastar toda a fortuna para recuperar a saúde. E muitas vezes é o quê? Irreversível, não consegue essa recuperação. E assim é muitas vezes a pessoa que deixa: mais adiante eu me entrego a Cristo. Agora eu preciso aproveitar um pouco deste mundo, mas eu vou ter tempo para mais adiante eu entregar a minha vida a Cristo. Ocorre que esse lá na frente, a pessoa já perdeu qualquer interesse, qualquer despertamento em sua mente, porque o homem, por conta própria, ele não é capaz de se voltar a Deus. É o Espírito Santo nos constrangendo em nossa consciência que nos leva ao arrependimento. Em uma crise, o mundo vira de ponta cabeça e os valores das coisas tomam outro rumo. Um químico de Toronto, Major Arthur Pelchin, parou um instante em sua cabine da primeira classe, tentando imaginar o que levar consigo do navio ferido de morte. Acabou deixando para trás uma lata contendo $200 mil em títulos e $100 mil em ações preferenciais. Saiu para o convés gelado, segurando sabe o quê? 3 laranjas. Um passageiro da segunda classe, Stuart Cole, jovem estudante de teologia, abandonando todos os seus pertences, ficou apenas com a sua Bíblia. Naquela noite de 15 de abril de 1912, houve a destruição dos 5 pianos de meia cauda, o tilintar de vidros quebrando, a louça, os enfeites, 30 mil ovos, candelabros de cristal e miríades de objetos de valor abandonados pela embarcação afora. E agora vem uma experiência linda, maravilhosa. Homem, você é salvo? Perguntou o pregador de Glasgow, John Harper, a um compatriota escocês quando ambos debatiam dentro da água, a uma temperatura abaixo de 0, agarrados a pedaços de destroços do navio. Não, não sou, foi a resposta. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Harper então convidou com insistência. As ondas levaram o pregador para longe. Pouco depois, no entanto, ele era trazido para junto do companheiro de infortúnio. Já está salvo agora? Insistiu. Não, para ser sincero, não posso dizer que esteja. Mais uma vez,
Harper repetiu baseado nas Escrituras: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então, deixando escapar o destroço a que se agarrava, afundou. Mais tarde, o jovem Scott contou, durante uma reunião em Hamilton, Canadá, e ali, sozinho na noite, sobre as águas, tendo abaixo de mim um abismo de mais de 3.200 metros, eu criei: sou o último convertido de John Harper. Até o fim, então, aquele pregador foi fiel ao seu ministério. Não foi em vão sua insistência, seu esforço à beira da morte. Vamos ler agora Mateus, capítulo 16, mais um belo texto deixado para nós nas Escrituras. Mateus 16, verso 24 em diante. Jesus é muito claro em suas palavras. Na realidade, muitas vezes, a nossa dificuldade com as palavras de Cristo não são aquelas que não entendemos, mas aquelas que entendemos, mas são duras demais para aceitarmos. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Esse é o paradoxo apresentado pelo cristianismo. Essa questão da cruz que tomamos, podemos aplicar de várias formas, mas em resumo, a grande questão apresentada por Cristo aqui é a renúncia do próprio eu. Somente ao renunciarmos o próprio eu que recebemos aquele fardo de Cristo, que Ele diz que é o quê? Ele é suave, Ele é leve, porque agora o eu não reinando, mas Cristo reinando em nosso coração, nossas vontades apontarão para o alto, para as coisas celestiais. Aqueles que perderam a sua vida, aqueles que se desgastaram com a sua saúde, e tantos exemplos que nós temos de grandes heróis da fé, arautos da verdade, todos estes então têm uma recompensa garantida. Eles não pensaram então primeiramente em resguardar a sua vida, mas dedicaram a vida a Cristo. Não voltou vazia a palavra, mas os resultados foram vistos. E eu gosto sempre de destacar esse aspecto aqui, que diz que quando o Filho do Homem vier, com seus anjos, com o Pai, nós vemos aqui a questão da vinda de Cristo em glória. Ele dará a cada um segundo o quê? As suas obras. Mas acaso não somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus? Por que aqui fala então de obras? Sabemos bem que a fé genuína, aqueles que deixaram o Espírito Santo fazer a obra no seu interior, estes então têm obras correspondentes. Não é algo talvez, pode ser, necessariamente produzirão obras correspondentes à profissão de fé intelectual, em obras práticas. E aqui nós vemos então que o julgamento será feito
E em várias e várias passagens da Bíblia é deixado claro: o julgamento é feito por nossas obras. É claro que precisamos do sangue de Cristo em nosso favor, um sangue expiatório que paga por todos os nossos pecados, todas as nossas imperfeições. Mas devemos entender que todo o universo reconhecerá a justiça e a misericórdia de Deus ao salvar esses pecadores arrependidos. As suas obras, o que fazem? Testificam em relação a isso. Gostaria de ler mais um texto no Evangelho de João, no capítulo 15, os versos 4 e 5. Mais um texto lindo, um texto que deve impressionar a cada um de nós. João, no capítulo 15, o verso 4 e 5. Palavras, então, do nosso Salvador e Senhor. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todas nossas realizações não podem ser apresentadas como garantia da nossa salvação de modo algum, porque as obras boas que realizamos é por intermédio de Cristo e a operação do Espírito Santo em nossa vida. De modo que não haverá da nossa parte o desejo de méritos, reconhecimento, mas se verá essa realidade. Assim como Paulo fala: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui então, Jesus nos declara em palavras claras: sem mim nada podeis fazer. Que seja o desejo nosso neste dia de entregarmos a nossa vida a Cristo, fazer a sua vontade por amor, não uma obrigação formal, não uma relação simplesmente com um reto juiz, com um soberano de todo o universo, mas com um Pai amoroso que deu o maior dom para o ser humano. Ele não se preocupou em simplesmente fazer aquilo que nós gostaríamos de receber dele. Ele faz o melhor por nós, dando condições a cada um de nós de alcançarmos a salvação. E que seja esse o desejo maior de nossa vida. Um dia, então, estar juntamente com Cristo nas mansões celestiais, para então gozar daquela eterna bem-aventurança. Amém.